Olá, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Alexandre Bazan, formado em História, Geografia, Pedagogo, Podcaster, YouTuber e professor. E hoje nós iremos aprender qual que é a diferença entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha. Eu vinha pensando em uma forma melhor de tratar esse assunto, que não ficasse muito longo, que não ficasse tão complexo, embora seja um assunto um pouco complexo, e que ficasse mais rápido para meditar, para eu poder postar esse vídeo. E como eu tenho um slide sobre esse tema, eu pensei, por que não usar o slide como background, né, desse vídeo? Então, meio que fazendo um teste aqui, né, eu vou usar o meu slide como background aí, de informações, de imagens sobre esse assunto. Eu espero que vocês gostem. Bora lá? Então, pessoas, vamos lá, iniciando aqui, ó, Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha, história e geopolítica, tá? Então, eu vou passar, assim, meio que um resumo, né, rapidamente, da formação, o que que é uma coisa, o que que é outra. Quem me conhece bem nos meus vídeos aí sabe que eu não gosto de ficar muito raso, né? Ah, Inglaterra é isso, Reino Unido é isso, Grã-Bretanha é isso, acabou, valeu, um abraço. Se inscreve aí, deixa o like e vai embora. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Não, né? Eu gosto de fazer-se entender o assunto, tá? Por que que é assim, né? Então, e para não ficar muito longo também, eu vou tentar resumir usando meu slide aqui, tá? Então, gente, seguindo, né? Esse aqui, pra quem não conhece, é o Capitão Britânia, é um personagem da Marvel, e esse aqui é a Capitã Carter, né? Também é uma personagem da Marvel aí, apareceu primeiro numa animação, depois apareceu no filme lá do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, né? Enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Mas fica a dica de heróis britânicos aí. Isso eu peguei só dois aqui da Marvel, né? Tem uma cacetada aí, o Dredd, a Camille do Street Fighter, uma galera aí que são personagens britânicos, tá? Mas muito bem. A Inglaterra, o Reino Unido e Grã-Bretanha, todos esses termos se referem ali às ilhas do arquipélago britânico, tá? Embora tenha algumas diferenças políticas, principalmente ali. Vamos seguir aqui o rolê? Vamos lá. A gente pode ver aqui, ó, dentro desse arquipélago, né, que tem centenas de ilhas, há duas que são maiores, tá? Chamada de Ilhas Britânicas, tá? Todas elas englobam as Ilhas Britânicas, mas duas se destacam, são as maiores. Essa da direita aqui, consigo utilizar o meu computador a laser. Então aqui, galera, essa ilha maior aqui, né, seria a chamada Grã-Bretanha, tá? E a menor aqui à esquerda é a ilha da Irlanda, né? Aqui tem a Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, tá? Tem essa divisão aqui. E a Grã-Bretanha é formada por três países, tá? A Inglaterra, a Escócia aqui ao norte e o País de Gales. Então, essa ilha maior aqui é a Grã-Bretanha. Então, o que é Grã-Bretanha? É uma ilha que tem três países, tá? A Inglaterra, a própria Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Isso aqui é a Grã-Bretanha, tá? Só pra gente entender. Beleza? Seguindo aqui, Reino Unido. Reino Unido são o quê? A Grã-Bretanha, que são os três países aqui inclusos nas Ilhas Britânicas, né? Mais a Irlanda do Norte. Ou seja, não pega toda a ilha da Irlanda como um todo, tá? A Irlanda, a gente vai entrar aqui depois em detalhes. A Irlanda tem uma separação aí, né? Por conta de guerra civil, etc. Então, a ilha da Irlanda do Norte faz parte, junto com a Grã-Bretanha, ela faz o Reino Unido. Então, o Reino Unido nada mais é do que a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Tá? Uma união política. Muitas vezes essa união desses quatro países responde como um Estado único. Então, já viu que Grã-Bretanha é uma ilha, com três países, né? E Reino Unido é duas ilhas, só que uma parte de uma ilha, que é a Irlanda do Norte. Tá? Então, esse é o Reino Unido, são quatro países. Isso se chama Reino Unido, tá? E, ainda sobre o Reino Unido aqui, tá? Aqui tem o Reino Unido, os quatro países, tá? Cada um tem sua capital.
né? Londres, capital da Inglaterra, Cardiff, capital do País de Gales, Glasgow, da Escócia e Belfast, da Irlanda do Norte. Tá? Sem segredos. Muito bem. O rei, o Charles III, recém-impossado aí, né? Ele é rei da Inglaterra e também chefe de Estado do Reino Unido. Tá? Ele é o chefe de Estado. Lembrando que o rei da Inglaterra não é o rei absoluto, tá? Quem manda de verdade lá é o primeiro-ministro. Ele reina, mas não governa. Ele tem uma figura decorativa, guardada as suas proporções possíveis. Tá? Então tem essa diferença aqui. Além desses 4 países do Reino Unido, a Inglaterra também, de um modo geral, tem suas possessões ou ex-colônias. Alguns países também veneram ele como rei, né? Embora o rei não reina, tá? Canadá, Nova Zelândia, Austrália, etc. Tá? Muito bem. Então aqui temos sobre a Grã-Bretanha ainda, tá? Já falamos sobre isso aqui, né? Então Grã-Bretanha é uma ilha, tá? Inglaterra é um país e Reino Unido é uma união política de 4 países, tá? Vamos lá. É interessante a gente falar, quando a gente fala de Bretanha, a gente não falar Bretanha só, falar Grã-Bretanha, porque a Bretanha, se você falar só Bretanha, na verdade ele é um território que fica ao norte da França ali, tá? Então você falou assim, os bretão, o- os britânicos, né? Comumente a gente fala os britânicos, né? Mas somente Bretanha é um território da França, tá? Politicamente falando, tá? É bem comum você falar Bretanha e esquecer o Grã-Bretanha. Mas enfim. Então só pra gente entender que a Bretanha somente é um território da França, tá? A Grã-Bretanha já engloba a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. Muito bem. Inglaterra, né, seria o mais simples de entender daqui. Tudo isso aqui, Inglaterra é um país, né? É um país que faz parte da Grã-Bretanha e um país que faz parte do Reino Unido, tá? Podemos dizer que é o país mais importante no sentido político e econômico dali, né? É ele que meio que determina as coisas de um modo geral. Ele que levou os países aqui, a Escócia, que não queria muito, a sair do Brexit, né? A sair da União Europeia, o Brexit, tá? Então ela carrega eles, né? Não tem muito acordo quanto a isso, tá? Então, tá aqui, né? Quem manda lá é o primeiro-ministro, capital é Londres, né? E o rei Charles lá, que é o rei da Inglaterra. Muito bem. Fala sobre o parlamento, tá? Então aqui é um meme, né? Inglaterra para os ingleses e para as colônias inglesas, né? Inglaterra dizem que é só boa para os ingleses. Para suas colônias é outra história, né? Vamos lá. E a Irlanda, gente? Então é o seguinte. Aqui são a ilha da Irlanda, tá? Aqui é a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. E aqui a gente chama de Irlanda do Sul, mas na verdade é a República da Irlanda, tá? Então tem uma divisão aqui, tá? A capital da República da Irlanda é Dublin, certo? Então, tem muita gente que não sabe, mas a Irlanda são 2 Irlandas também, tá? A Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e a Irlanda do Sul, que é a República da Irlanda, é um país independente, tá? Lá atrás, muito lá atrás, lá século XVI, XVII, teve até invasões inglesas no território da República da Irlanda. Só que teve algumas guerras civis, teve vários confrontos, até contemporâneos, década de 70 ali mais ou menos, né? Por conta de questões religiosas, tá? A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, para entender um pouquinho como é que funciona o rolê da Irlanda aqui. Então, só pra gente entender que tem 2 Irlandas aqui. República da Irlanda, ao sul, tá? E Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Vou lá. Qual que é a treta da Irlanda, tá? Esse aqui, pra quem não lembra, é o Henrique VIII. Cara, o Henrique VIII tem que fazer um vídeo só dele. O Henrique VIII, o bagulho é louco aqui, tá, cara? Henrique VIII é o rei da Inglaterra, tá? O que acontece? A gente tá falando aqui século XV/XVI. O Henrique VIII é um cara que, resumidamente, tá, gente? Ele era casado com a Catarina de Aragão, né? Ele era católico e tal, né? Como a maioria dos governos dos reinos da época eram, se a gente for no século XIV, XV, XVI aqui. E ele não conseguia ter um filho homem. Ele só tinha filhas mulheres, tá? O que ele vai fazer? Vai culpar a mulher, né? Porque, lógico, a culpa dele não ter um filho homem é da mulher dele, não é dele ou de qualquer outra coisa, né? Muito bem. Ele vai querer o quê? Ele vai querer falar com o Papa
para que o Papa dê o divórcio para ele religioso. E não tem divórcio na Igreja Católica até hoje, gente. Só a morte o separa, né? E por quê? Porque ele vai querer casar com outra mulher para tentar ter um filho homem, para que esse filho herda o reino da Inglaterra, tá? Porque se tem uma filha mulher, na teoria pelo menos, ela vai herdar o reino da Inglaterra e supostamente ela casa com outro cara de outro reino, possivelmente esse reino vai passar para outra família, tá? Ele queria manter esse reino inglês sobre o seu sangue, sobre a sua família, sobre a sua dinastia, a dinastia dos Tudors, tá? Então ele vai lá, o Papa fala assim, não, mas não tem como separar vocês não, mano, você tá maluco, né? Então ele fala assim, então não tem como separar? Não. Então a partir de hoje eu tô rompendo relações com a Igreja Católica e vou fundar minha própria religião, onde eu serei o rei, né? Nessa época é o rei absoluto, tá, gente? Eu serei o rei e serei entre aspas, o papa dessa igreja. Ele vai romper com a Igreja Católica, funda uma nova religião, que é o anglicanismo, que é uma das 3 maiores religiões lá que tem as reformas religiosas na época, que é o anglicanismo, que é ele que vai fundar, vai ser o chefe maior, o luteranismo, Martim Lutero, e o calvinismo, João Calvino, lá na Suíça, tá? Ele vai fundar o anglicanismo, vai se separar a Catarina de Aragão, que era católica e era espanhola, e vai se casar com uma outra mulher. Vai se casar, né, com a esperança de ter um filho homem. E nesse vai que não vai, nasce uma outra mulher. Enfim, resumindo a história, ele vai lá, ele manda matar essa segunda mulher dele lá, né, acusar de traição e pá, manda decapitá-la literalmente. Depois ele casa cerca de 6 vezes ainda, até ter o filho homem que ele queria lá, tá? O que acontece? Nesse período aqui, ele vai invadir territórios da Irlanda, tá? Ele e a geração posterior dele, né? E vai querer implementar o anglicanismo na Irlanda. E os irlandeses são católicos. Isso vai gerar uma rusga, uma treta, né? Muito grande lá, que vai desencadear aí até aí a década 70, mais ou menos, né? Vai surgir grupos chamados IRA, etc, etc, etc. Vai ser basicamente guerra religiosa entre católicos e protestantes, entre outros fatores, tá? Só pra gente entender aqui por que a Irlanda se separou da Inglaterra, não ficou Reino Unido, tá? Muito por conta desse carinha aqui, né? O Henrique VIII. Muito bem. Seguindo. Então, essa foto aqui é uma foto bem famosa, de 72, cara. É de uma jovem que atira. Ele pega. O noivo dela faz parte do IRA, o Exército Republicano Irlandês. Ele é alvejado, ele toma um tiro, caído atrás desse pilar, dessa coluna. E ela, ao invés de fugir, ela pega a arma do cara e atira contra o exército britânico que estava em combate com eles ali, tá? Se eu não me engano, ela acaba morrendo e o cara sobrevive. Então essa foto se tornou aí meio que um símbolo de resistência feminina, né? A mulher não abandona os seus pares, seu parceiro, etc. É uma foto bem famosa por conta disso, tá? Então pra gente ver lá do século XVI, XVII até aí o século XX, né? 1972, tretas aí da Irlanda, né? Com a Inglaterra, tá? Até mais ou menos 1922, tá? A Irlanda era uma colônia do Reino Unido, de certo modo, né? Até ela conquistar sua independência, tá? Ainda assim teve rusgas aí até poucas décadas aí, tá? Até ela se separar, né? Então, essa é a ideia da Irlanda, por isso que a Irlanda é separada, porque tem 2 Irlandas, tá? Voltando um pouco no tempo, como é que fundaram aí as Ilhas Britânicas? Quem que chegou lá? Quem que, como a gente falava aqui, né? Quem que descobriu a Irlanda, né? A Inglaterra, etc, né? Ninguém descobriu, já tinha pessoas vivendo lá, tá, gente? O que acontece? Os primeiros assentamentos de seres humanos modernos, tá? No que viria a se tornar futuramente o Reino Unido, tem aí resquícios de cerca de 30 mil anos, tá? Então, no final do período pré-histórico da região, acredita-se que a população do local tenha pertencido principalmente a uma cultura chamada dos celtas. Eu trago um game aqui, que é a Hellblade, que vai ser uma continuação, se não me engano, no ano que vem. Que trata aí um pouco dessa cultura, né, romantizada, logicamente, dos celtas, tá? Então vai ter toda esse confronto aí. Os celtas também vão ter encontros anteriormente aí, né, antes da Idade Média com os romanos, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. E, né, eles vão viver ali na região da Irlanda, região ali inicialmente ali onde hoje é o Reino Unido e tal, depois vão sendo expurrados por causa do exército romano, etc, tá?
Então, inicialmente ali, cerca de 30 mil anos, os celtas viviam naquela região ali, onde hoje é o Reino Unido de um modo geral, tá? Vamos lá. O que acontece? Então Roma começa a invadir, né? Roma foi um dos maiores, não o maior, mas um dos maiores impérios que o mundo já viu. Vai invadindo territórios da Europa ali e não tarda para chegar ali na onde é o Reino Unido, onde é a Inglaterra, tá? Então o que acontece? Vai ter a invasão dos romanos ali por volta ali do século I, né? Mais ou menos. Então eles vão encontrar aí com os celtas, ou vão conquistá-los, vão derrotá-los, ou vão depois no final ali nos últimos séculos do Império Romano eles vão trazer os conquistados de outras, chamados bárbaros, né? Para fazer parte do Império Romano, como soldados, como etc. Então, essa série Britânia retrata um pouco isso aqui também. Tá? Essa cooptação aí de pessoas chamadas bárbaras, né? Ao exército romano, né? De várias. Até porque a Roma não conseguia dar conta, né? De controlar tanto território, não tinha pessoas para isso. Então ela se viu obrigada a cooptar, trazer para si chamados bárbaros, né? Alguns deles, lógico, o seu exército, tá? Então essa série aqui retrata um pouco disso, o conflito, o confronto com tribos que não querem fazer parte, com tribos que aceitaram fazer parte também. Então fica a dica aí, né? Do início da invasão do Império Romano, aonde nas Ilhas Britânicas, tá? Uma série bem legal, e se não me engano tá na 4ª temporada já, mais ou menos. Então, uma série Britânia, tá? Seguindo aqui na Idade Média, tá? Depois o Império Romano cai lá no século V, né? É invadido por vários povos europeus, né? Os povos chamados bárbaros germânicos, etc, etc, etc. Então, enfim. Então, tem um recuo, né? E a parte mais distante que o Império Romano se encontrava era nas Ilhas Britânicas. Então, um dos primeiros lugares que vai ter o recuo do Império Romano é nas Ilhas Britânicas e vai encolhendo até ser invadido e implodido, tá? Ali no século V. O que acontece? Os britânicos, vamos dizer assim, né? Os nativos das Ilhas Britânicas não ficaram muito tempo sozinhos, né? Ou seja, sai o Império Romano e chega um outro, tá? Então vai ter vários povos que a gente pode ver aqui, ó. Os jutos, os anglos, os saxões, os francos, né? E vão invadindo aqui a região, né? Vindo lá da Europa, conquistando os territórios que outrora era do Império Romano, né? E fazendo o que a gente chama de Idade Média, tá? São os povos aí germânicos, né? Os bárbaros germânicos, como os romanos chamavam, tá? Entre esses vários povos que vão aqui vir para as Ilhas Britânicas, dois se destacam, tá? São os anglos e os saxões, tá? Que, de um certo modo, vão dar origem aos costumes e à língua, né? Ainda anglo-saxã, que é o proto-inglês, podemos dizer assim, né? Que são as bases do inglês moderno que temos hoje, tá? Então, como nossa língua, por exemplo, portuguesa, é uma chamada neolatina, que deriva do latim falado em Roma, assim como o francês, como o espanhol, o italiano, etc. O tronco linguístico dos ingleses é uma outra, é anglo-saxônica, é um outro povo, não é o latino, não é o romano, né? A língua que ficou, né? Então tem um tronco linguístico diferente aqui. Até nas aulas de linguística é interessante formar isso aqui, estudar sobre isso aqui, tá? Então eles vão formando aqui, né? Vão dominando a região, vão dominando as áreas britânicas, inclusive a parte mais aqui ao oeste, que depois vai ser o País de Gales, tá? E o que acontece? Os anglos vão se destacar um pouco junto com os saxões, mas os anglos vão se destacar naquela região e vai dar um nome à Inglaterra, né? Anglos, né? Em inglês, England, né? Terra dos anglos, que é Inglaterra, nossa língua portuguesa, nossa língua latina, né? Então, a England é terra dos anglos, que são os povos que vão invadir aqui. Ó que louco, explodiu a mente aqui, né? Então, por isso que chama Inglaterra, tá? Por causa dos anglos. Muito bem. Seguindo aqui, o território que a gente conhece hoje como Reino Unido, né? Quase todo total, ali até mais ou menos não totalmente, mas quase toda a Escócia também. Mas aqui a Inglaterra, o País de Gales e grande parte da Escócia eram divididos em vários reinos, tá? Se eu não me engano, 7 reinos se destacam nessa época aqui, tá? A gente tá falando aqui século IX, tá? Século IX, século X, tá? Então temos vários aqui territórios, vários reinos que são bem conhecidos de pessoas aí que gostam de uma série ou que gostam de uma série de livros, né? Ou série de TV. Como, por exemplo, The Last Kingdom, né? O Último Reino aí, do Bernard Cornwell. E também a série Vikings, né?
Eu vou só voltar aqui. Então, quais são esses reinos? A Nortúmbria, né, o extremo norte. Por que Nortúmbria, né? Se não me engano, aqui tem Litsfarm, essa pontinha aqui é um mosteiro onde os primeiros assentamentos, primeiras invasões vikings chegaram, né? O que a gente pode ver representado também na série de Vikings aqui. A primeira parte que eles chegam, quando eles vão desbravar o mar ali em direção ao oeste, eles vão chegar na Inglaterra, vão chegar na Lindisfarne, que é mais ou menos esse ponto aqui. É um mosteiro que vão lá e acha ouro, acha um monte de coisa e passa fogo em todo mundo, né? Então chama Nortúmbria, Terra do Norte, né? Depois aqui temos o Essex, que é bem famosa em séries e livros e tal. Mercia, Sussex, Nortúmbria, né? Que é esse aqui. Essex, Kent e Anglia Oriental, tá? Então tem representações, né? Dentro desse contexto aqui, tá? Lembrando que uma representação não quer dizer que é o real, tá? Uma visão romantizada, uma visão proto-historicizada, a visão intencional ou não do diretor, do produtor, de quem está escrevendo aquela obra, etc, tá? Embora isso serve para você representar de forma visual, no caso da série de TV, fazer recortes e usar em sala de aula tranquilamente, desde que você respeite a historicidade, né? Ou seja, você não vai aprender história de verdade só assistindo uma série de TV. Né? Tem muita coisa que tá errada lá, muita coisa que é fora de contexto, muita coisa cultural, comportamental, comida, vestuário, etc. Mas tem muita coisa que dá pra se aproveitar também, então tem que passar uma peneira naquilo ali, entender, né? Usar como representação, né? Eu costumo dizer que, vamos puxar pra história somente aqui, mas geografia, filosofia, outras disciplinas, tudo dá pra usar em sala de aula, desde que você faça o recorte e aponte, né, o direcional histórico, social, geográfico, filosófico daquela obra, tá? Então fica duas séries de dicas de livro e série, né? Que é o Bernard Cornwell aqui, que é a série The Last Kingdom e a série Vikings. E representa um pouco esse período aqui que a gente tá falando da Inglaterra, né? Da invasão dos nórdicos aqui, dos chamados vikings, tá? Fica a dica aí. Seguindo a Idade Média, é uma região ocupada pelos anglo-saxões, né? Se tornou unificada, depois os vikings, outros povos vão viver ali. E vai se tornar mais ou menos como a gente conhece como Inglaterra ali no século X, né? Vai ter uma unificação ali, tá? Que é passada também na última temporada, o spoiler da série de TV do Last Kingdom, tá? Enfim. Entretanto, os falantes do gaélico, no noroeste da Grã-Bretanha, ligações ao noroeste da Irlanda, e que tradicionalmente migraram de lá no século V, uniram-se aos Pictos, que é uma outra etnia ali, para criar o reino da Escócia no século IX. Então, não é só o anglo-saxão e os vikings, não. Tem vários povos que contribuem, como a formação brasileira também, por exemplo. Então, vários povos contribuem para a formação ali da Grã-Bretanha e do Reino Unido, né? Inclusive fica a dica de outra aqui, um outro filme bem interessante, tá na Netflix, né? Que é a escavação, que é encontrado um elmo anglo-saxão num terreno de uma fazendeira e tal lá. Ninguém esperava que fosse encontrado, foi uma grande descoberta pra época, tá? Então tem esse filme aí, A Escavação. Fica a dica de um filme legal pra você ver também, pra entender aqui, né, a formação desse período aqui, a importância desses achados aqui arqueológicos, tá? Idade Média. Em 1066, os normandos invadiram e conquistaram a Inglaterra, né? Então, de novo, né? Não foi só uma invasão viking, foram várias, tá? Além de grande parte do país de Gales, da Irlanda e da Escócia. Nesses países, instituíram o feudalismo, segundo o modelo então vigente no norte da França, e introduziram a cultura normando-francesa. Então, houve uma miscigenação cultural ali, tá? As elites normandas influenciaram fortemente a região, mas finalmente assimilaram a cada uma das culturas locais. Então teve aí uma miscigenação cultural também, tá? E esse 1066 aqui, gente, também é representado no game Age of Empires 4, né, a Batalha de Hastings, né? Então podemos dizer que não um dos primeiros, mas um dos mais importantes reis ingleses foi um rei viking também, tá? Então teve essa conquista aí que eu vou passar aqui, tá? Sobre a Escócia, né? Então, a Escócia chegou a um período que queria ser independente. Então, teve a Primeira Guerra de Independência da Escócia em 1296. O rei escocês Alexandre III faleceu sem deixar herdeiros. Isso é um grande problema na Europa, de modo geral, como a gente vai ver na história, levando a uma disputa de sucessória. Eduardo I da Inglaterra foi convidado a se tornar árbitro da questão, né? Instalou o rei João Balliol no trono, porém ele exigiu que a Escócia se tornasse seu reino vassalo, ou seja, um reino submisso ao dele. Os escoceses não aceitaram e iniciaram uma guerra para estabelecer sua posição como uma nação independente, tá? É um filme que representa
representa em muitas aspas, tá? Essa guerra de independência escocesa, é o Coração Valente do Mel Gibson. Como filme, como obra cinematográfica, como fotografia, excelente, filmaço, vencedor de 5 Oscars, magnífico. Mas ele é cheio, cara, de erro histórico, cheio, 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 não tem muito a ver, cara. É difícil acertar um filme que tem, né, que não tem incongruências históricas, mas esse aqui é forte demais, tá? Uma das coisas mais leves, por exemplo, o kilt que ele usa, vai usar, os escoceses só vão usar 300 anos depois. Umas leis que não tem muito a ver lá. O Robert de Bruce, que é super importante na história da Escócia posteriormente, ele é bem apagado nesse filme, dá destaque somente ao William Wallace. Enfim, é um bom filme, como filme, mas ele é cheio de erro, cara. Então cuidado aí pra usar, né? As batalhas são fantasiosas demais, são legais de ver, mas são muito fantasiosas. Então cuidado pra usar recortes do filme na sala de aula pra usar isso como verdade, que não é, né? Nem muito de perto, tá? Vamos lá. Seguindo aqui na Era Moderna, em 1603, os reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda foram unidos em uma união pessoal quando o Jaime VI da Escócia herdou a coroa da Inglaterra e da Irlanda. Então ele tornou o rei o quê? Da Escócia e da Irlanda. Em 1642, e da Inglaterra, tá? Então teve essa união aí, meio que sem querer querendo, né? O único rei é rei de todos os territórios. Em 1642 houve a Revolução Puritana, né? Que vai ter aí como figura central o Oliver Cromwell, né? Os puritanos vão dar vamos dizer, um golpe de estado ali, tá? Porque eles tinham medo de que o rei ali, que era, tem um pezinho no catolicismo ali, quisesse impor o catolicismo novamente na Inglaterra, que já estava estabelecido. Então os puritanos ali vão dar um golpe liderado por Oliver Cromwell, né? Então ocorreu ali entre 1641 e 1649, tá? Originou pela primeira e única vez na história da Inglaterra uma república. É mais ou menos, tá? Porque é uma república com um cara com cargo vitalício. Como se fosse um rei, né? Mas teve essa diferença aí, né? O Oliver Cromwell foi um cara que foi bem fora da curva aí na história da Inglaterra, tá? O único momento na história da Inglaterra que foi uma república, nunca mais foi. Vamos lá. Em 1707, foi criado o Reino Unido da Grã-Bretanha, criado pela União Política do Reino da Inglaterra, né? Que incluiu uma vez independente principal de Gales e o Reino da Escócia. Isso foi resultado do Tratado de União assinado em 22 de julho de 1706, depois ratificado pelos parlamentares da Inglaterra e da Escócia, passando a um ato de união em 1707. Quase um século depois, o reino da Irlanda, que estava sob controle inglês entre 1541 e 1691, uniu-se ao reino da Grã-Bretanha, um ato de união em 1800. Então tem que ter as fusões, né? A fusão da Inglaterra com a bandeira da Escócia, a bandeira do Reino Unido, né? A partir de 1606. Mais da Irlanda, posteriormente, vai fundar a bandeira do Reino Unido a partir de 1801, chamada também bandeira de Union Jack, né? Que são a união da bandeira da Escócia, da Inglaterra e da Irlanda, tá? Então são bandeiras meio que sobrepostas que vão fazer o desenho que a gente conhece do Reino Unido. Certo? Aqui temos também a Commonwealth. O que é Commonwealth? É chamado originalmente de Comunidades das Nações Britânicas, ou Comunidade Britânica das Nações. É uma organização intergovernamental composta por 56 países membros independentes. Todas as nações membros da organização, com exceção de Gabão, Moçambique, Ruanda e Togo, faziam parte do Império Britânico, do qual se separaram. É meio que, guardada as suas proporções, um acordo político, entre muitas aspas, comercial, né, entre os países que muitos deles foram colônias inglesas, né, com exceção aí de Gabão, né, Moçambique, Ruanda e Togo, né. Por quê? Porque tá no meio dos vizinhos aí que são todos fazem parte desse Commonwealth. Vou fazer parte também, né? Mesmo os países tenham sido colônias do Império Britânico, tá? Então, o Commonwealth é meio que um acordo comercial ali entre esses países que ex-colônias, e alguns ou outros meio que veneram o rei da Inglaterra como rei, mesmo que seja um rei que não governe, os países têm sua independência, né? Tem sua autonomia, e tem algumas facilidades de passaporte, de controle comercial, etc. Então tem algumas facilidades nesse sentido aí, algumas vantagens, né? Então, assim, é uma associação voluntária. Quais são os objetivos? Favorecer o livre comércio entre os participantes da associação, fortalecer a democracia e o desenvolvimento, tá? Uma curiosidade, que a bandeira do Havaí, o país lá, o estado americano, né? A única bandeira dos Estados Unidos vai fazer referência ao Reino Unido, porque lá atrás ela fez parte, né? Está na Oceania, geograficamente, e fez parte
do Império Britânico também, tá? Então carrega aí essa história aí, né, do Reino Unido, tá? E por que que em Copa do Mundo os países jogam, por exemplo, Escócia contra Inglaterra e Olimpíadas é Reino Unido? Por que que esse rolê, tá? Então, antes da FIFA existir, lá no século XIX, a Inglaterra e a Escócia já eram duas grandes potências e rivais no futebol. Eram rivais mais ou menos que nem o Brasil e a Argentina, mas não na proporção de rivalidade hostil, né? Rivalidade esportiva mesmo, tá? Então, os outros países, assim como todos os outros que compõem a Grã-Bretanha, como o País de Gales, né? Como a Irlanda do Norte, etc., sempre possuem uma seleção própria. E por isso a Rainha Elizabeth II decidiu manter a tradição dos times, deixando-os competirem separadamente na Copa do Mundo. Tá? Até que talvez os ingleses, mesmo o futebol sendo criado por um inglês, né? Talvez na visão inglesa o futebol não seja um esporte tão nobre assim, por isso não tem esses empecilhos, tá? Já na Olimpíada é diferente, né? Aqui duas imagens do País de Gales e Inglaterra na Copa do Mundo de 2022. Olha só, né? Na Olimpíada é diferente o rolê, né? Por que é diferente? Então a realeza decidiu que, por etiqueta, nobreza, todos os que fizessem parte dos territórios que estivessem associados à coroa britânica teriam que competir como Grã-Bretanha, tá? Deixa eu voltar aqui. Conhecido como time GB, né? O Grand British, né? Os atletas das Olimpíadas podem ser de diversos lugares do Reino Unido e não necessariamente de país da Grã-Bretanha, como no caso da Irlanda do Norte e das ilhas de Man e Canal, que ficam localizados no Reino Unido e não possuem ligação com a GBR. A Jade Jones é uma atleta de taekwondo do país de Gales, campeã de Jogos Olímpicos da Juventude de categoria até 55 quilos e de Jogos Olímpicos na categoria até 57 quilos, né? E usa ali o moletom, usa a bandeira, usa tudo da Grã-Bretanha, tá? Ou, né? Olha que louco. Olha que diferença, né? A Olimpíada é um negócio mais elitizado e a Copa do Mundo peronomútil. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, que tenha sido esclarecedor e que ajude de alguma forma a entender todo esse contexto geopolítico aí. E se você é educador ou aluno e quiser adquirir esse slide, ele está disponível para aquisição junto com centenas de outros slides prontos aí, né? Só chamar aqui na descrição, acesse minhas redes sociais aí, link na descrição, na bio. Valeu, falou e até a próxima.